Graça e paz a todos, amém? Vamos acordar, amém, igreja? Amém. Bom dia a todos, né? É um prazer, um privilégio estarmos mais uma vez reunidos na presença do Senhor para poder fazer aquilo que fomos chamados, né, irmãos? Podendo louvar e glorificar a Ele, ao único que é digno do nosso louvor, da nossa adoração e da nossa gratidão, amém? Pode acender a luz aqui, meu filho? Glória a Deus. Acendeu tudo aí? Glória a Deus. Que privilégio, né, irmãos? Podermos compartilhar da palavra do Senhor. Palavra essa que é viva, palavra essa que é eficácia, palavra que tem o poder de transformar, de curar, de restaurar e principalmente nos levar até o céu, né? De nos levar à salvação. Abra sua Bíblia comigo, a carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo 2, Efésios capítulo 2. Quantos estão felizes com Jesus aqui? Amém? Glória a Deus. Felicidade. Isso mesmo, irmãos seus. Põe essa turma para frente, porque essa turma está preguiçosa hoje. Por causa do tempo, né? Por causa do frizinho, mas tem que despertar mesmo, porque, como diz o Jairo, né? É muito bom podermos estar na casa do Senhor. Esta alegria, irmãos, ela é constante. Ela não pode ser a alegria de apenas estar no local, mas estar sempre na presença de Deus. Essa alegria deve arder no nosso coração, ainda que viemos viver momentos difíceis, tempos difíceis para a nossa vida, mas essa alegria ela tem que ser sempre presente no nosso meio. Amém? Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, que vai dizer assim, todos acharam? Amém? Glória a Deus. Está fácil, né, irmãos? Portanto, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um, e na sua carne derrubou parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém? Feche os teus olhos. Vamos ter um momento com Deus, podemos falar com Ele. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer. Obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá mais um dia. Primeiramente de vida, mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu por graça, porque estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos, mas o Senhor, por graça e por misericórdia,
nos tirou dessa sepultura e agora estamos aqui na Tua presença. Obrigado por nos permitir, Senhor, reunirmos aqui neste local como uma igreja do Senhor, como corpo do Senhor, como pessoas que foram resgatadas pelo Senhor, para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado também por tudo que já foi feito aqui, desde o início da manhã, pelos irmãos que vieram, já, Senhor, preparando o templo para o culto, pela escola bíblica dominical que foi ministrada, também, Senhor, pelo louvor que foi entoado, canções que glorificam e exaltam o Teu santo nome, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, também, ó Pai, pelo momento da oferta, do dízimo, por tudo, Senhor, pelas orações, por tudo que já foi feito aqui, e cremos que o Senhor ainda irá fazer muito mais em nossas vidas, através da Tua palavra, no decorrer deste culto, no restante deste culto, mas nós temos certeza que este culto não vai parar aqui, este culto continua, este culto será estendido em todo o dia, porque nós somos adoradores, e nós somos aqueles que o adoram o Senhor em espírito e em verdade, e aonde estamos, nós devemos cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor, na beleza da sua santidade. Muito obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de compartilhar esta palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração, e sabemos que tudo que vamos fazer aqui nesta manhã, não é para a nossa glória, mas é para a glória do Senhor, e que esta palavra, como já foi orado nesta manhã, ela não fique à beira do caminho, mas ela possa, Senhor, encontrar um lugar onde possa se enraizar, que ela possa encontrar um lugar onde ela possa criar raiz e crescer e dar frutos, e frutos para a glória do Teu nome. Assim eu oro, eu agradeço e faço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Esta passagem, né, Paulo ele vai trazer no contexto dessa passagem, ele vai trazer uma palavra para mostrar a união, né, que Cristo Jesus veio trazer entre os gentios e os judeus. Mas nós vamos tratar, irmão, de um outro assunto. Dentro desse contexto, né, dentro desta união. E como é conhecido, né, como já é sabido de todos os irmãos aqui, nós estamos finalizando já o período de seminário. Glória a Deus, né? Pela misericórdia e a graça de Deus, nós estamos finalizando, né? Alguns irmãos da igreja, eu, pastor Hernana, a irmã Emisa que está aqui, o Alexandre, a Eliane, o Luciano, a Andresa, o Tiago, a Gabriela, a Flávia, né? Glória a Deus, né, irmãos? Nós estamos nesse período já de finalização desse tempo. Mas foi um tempo muito proveitoso, né? Ali nós pudemos estudar várias disciplinas, o Jair estudou lá no mesmo seminário, o Jair estudou também, e a gente passou por várias disciplinas, e eu quero citar algumas, não para trazer teologia para a igreja, irmão, está longe de mim isso, né? Mas só para mostrar o que a gente aprendeu dentro desse período, né? Algumas ainda vão ficar para trás aqui, que eu não anotei todas, mas nós partimos da bibliologia, estudamos bastante sobre a Bíblia, né? Os fundamentos bíblicos, como surgiu a Bíblia, como foi escrito a Bíblia, por quem foi escrito, e como chegou essa palavra de Deus, chegou até nós. Então, nós tivemos o privilégio de começar com chave de ouro, né? Aprendendo sobre o que é a palavra de Deus, de fato, e como ela chegou até nós. Não foi fácil, viu, irmãos? Várias pessoas tiveram que dar a sua vida, várias pessoas tiveram que entregar a sua vida para que essa palavra de Deus estivesse em nossas mãos. Então, quando você estiver de frente à palavra de Deus, reconheça, valorize, porque foi algo que Deus preparou para nós, foi algo que Deus nos proporcionou, mas vidas sofreu muito para que ela chegasse até nós. E depois nós tivemos missiologia, aprendemos muito sobre missão, a verdadeira missão, né? A missão de Deus nas nossas vidas, na igreja local, no contexto geral também. Antropologia, aprendemos cristologia, pneumatologia, muita gia, né, irmãos? Administração eclesiástica, teologia do Antigo Testamento, do Novo, educação cristã, tivemos também aconselhamento cristão, apologética, ética cristã, homilética, hermenêutica, armatiologia, né, que o pastor começou a falar hoje, né,
a doutrina do pecado, a soteriologia, a doutrina da salvação. E atualmente nós estamos estudando escatologia, a doutrina dos últimos dias, dos últimos tempos. E aprendemos também sobre teologia latino-americana, que vai falar um pouco, né, também da igreja, como a igreja está, né, como foi implantada a igreja no nosso continente. E também falamos um pouco sobre religiões comparadas. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, que eu quero separar duas lições, duas matérias que foram, né, relevantes como outras também, mas que vai tratar um pouco deste assunto que Efésios vai falar aqui, que é a soteriologia e a escatologia. A soteriologia, ela vai trabalhar com algumas linhas que divergem pensamentos. Essas outras que foi falado, o pensamento sempre vai convergir, né, num só pensamento. Mas quando se trata de salvação, que a soteriologia é a doutrina da salvação, quando se trata de salvação, vão ter algumas linhas de pensamento, de interpretativos, que não vão ter convergência, ou seja, vão divergir, né, não vai ter um consenso. A soteriologia, por exemplo, ela vai tratar sobre o pelagianismo, né, que são os adeptos ao Pelágio, né, um monge britânico do século IV, que ele trouxe essa doutrina. E depois teve o semi-pelagianismo, né, que a Igreja Católica absorveu muito essas duas doutrinas. E depois veio o arminianismo, que é os adeptos de Armin Jacob, do século XVI, né, um teólogo holandês. Depois veio a linha dos calvinistas, né, os adeptos de João Calvino, que foi um teólogo francês do século XVI. Uns vão entender que a salvação é por meio do esforço humano. Algumas dessas linhas vão entender que a salvação depende da própria pessoa, do próprio ser humano. Outros vão entender que não, a salvação não depende de nós. É uma escolha de Deus por nós, é Deus indo até nós e nos salvando, nos resgatando. Já os pelagianos, os arminianos, não, eles vão entender que nós vamos até Deus e a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio é que vai nos levar a esse encontro com Deus. Irmãos, não vamos discutir isso, não vamos comentar isso é apenas informação, né? Isso é apenas informação, não estamos defendendo nem A nem B. E depois a gente vai na escatologia também, que tem algumas linhas que divergem, né? E nós vamos citar 4 aqui, que são as mais conhecidas, que é o pré-milenista histórico, que é o pré-milenista dispensacionalista, que é o amilanista e o pós-milenista. Duas dessas linhas vão entender que o milênio já está acontecendo, né? Que o milênio ele não é literário, ele é simbólico, ele é alegórico, né? 2 linhas vão entender isso, mas 2 linhas vão entender que este milênio ele é literal, de fato ele vai acontecer, vai ter o arrebatamento, né, secreto. Também não vamos entrar nesse detalhe, irmãos. O que eu estou querendo expor aqui é que dentro da teologia há essas divisões, há essas separações. Será que a teologia, ela representa a igreja de Deus? A teologia, ela é oriunda da igreja. A igreja não é oriunda da teologia, ou seja, a igreja não nasceu da teologia, a teologia nasceu da igreja. E o que eu quero dizer para os irmãos é que a verdadeira igreja, irmãos, ela não tem divergência. A verdadeira igreja, ela está no mesmo pensamento. A verdadeira igreja, ela vai entender que Cristo é aquele que nos salvou. Nós não vamos desprezar de forma alguma essas informações teológicas. Nós não podemos de forma alguma desprezar esse conhecimento teológico. Mas isso não pode fazer separação entre a igreja de Jesus Cristo. Isso não pode trazer divergência entre a igreja de Jesus Cristo, que foi lavada e remida pelo seu sangue. E o que eu quero tratar com os irmãos aqui, que eu quero compartilhar com os irmãos aqui,
são as marcas de uma verdadeira igreja? Quais são, o que você imagina que pode marcar, pode identificar uma igreja que é verdadeira? E nós vamos passar por algumas partes desse texto que nós lemos e nós vamos entender um pouco sobre isso. Quando se trata da igreja verdadeira, não é a divergência. Embora existam algumas instituições que dizem ser verdadeiras, porém não são, porque não têm marcas que comprovam ser uma igreja verdadeira. Quando se fala de uma igreja verdadeira, irmãos, significa que também existem as falsas, não é verdade? Existem as falsas. Não vamos tratar disso também, irmão, porque não é o nosso propósito, tratar daquilo que é falso. O nosso propósito aqui nesta manhã é tratar daquilo que é verdadeiro. Existem algumas igrejas que algumas instituições denominadas cristãs ou evangélicas que não estão vivendo a verdade, existe, infelizmente. Existem líderes que têm enganado pessoas, propondo algo que não é bíblico, para que essas pessoas sejam felizes e acreditem na existência de Deus, existe. Mas existem também aquelas que é verdadeira. E a pergunta que eu vou fazer, iniciando esta mensagem, saindo da introdução, é: qual é a igreja verdadeira de Cristo? Para você, qual é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira de Cristo é a batista? A igreja verdadeira de Cristo é a Assembleia de Deus? É a presbiteriana? É a anglicana? É a luterana? Não, como o nosso irmão Celso respondeu, não. Essas são as denominações que a igreja participa. Essas são a instituição que a igreja é membro, que a igreja faz parte do corpo de membresia. Esta não é a igreja, esta é denominação. E nós, igreja do Senhor, fazemos parte dessa denominação, sim. Nós, por exemplo, fazemos parte da igreja da denominação batista. Há outros irmãos que fazem parte da denominação Assembleia de Deus. Há outros irmãos que fazem parte da denominação presbiteriana. Esses irmãos são a igreja de Deus, de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus. Eu e você, nós somos essa igreja. Que é a igreja de Jesus? E quem é a verdadeira igreja de Jesus? E eu quero trazer alguns pontos aqui que vai nos levar, de fato, a conhecer quem é essa igreja, o que é essa igreja e como essa igreja foi instituída, foi estabelecida. Primeiramente, a igreja é todo aquele que foi escolhido e chamado por Jesus para fazer parte do seu reino e ser reinado por ele. Vamos lá no capítulo 2, do texto que nós lemos, no capítulo 12. Ao versículo 16. Estão entendendo, irmãos? Até aqui? Amém? Não tem teologia não, viu, irmãos? Aqui é só uma ilustração para a gente saber separar o que é a igreja do Senhor. Versículo 12 vai dizer assim: naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio da inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que
que os dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Ou seja, a igreja é aquela que foi escolhida por Deus. A igreja é aquela que foi chamada por Deus e ouviu a sua voz e creu e foi salvo. Esta é a verdadeira igreja de Jesus. Esta é a verdadeira igreja que Cristo morreu por ela. Esta igreja aqui, irmão, não foi homem nenhum que morreu por ela. A igreja de Jesus não foi o pastor Hernani que deu a vida por ela. Esta igreja não é o pastor Ronaldo que deu a sua vida por ela. Esta igreja, a igreja verdadeira, é a igreja que Jesus Cristo deu a vida por ela. Esta igreja é eu e você, meu irmão. Nós somos esta verdadeira igreja. Quem te chamou para ser igreja não foi eu. Quem te chamou para ser igreja não foi o pastor Hernani. Não foi o irmão Jário, não foi o irmão Celso. Ninguém chamou você para ser igreja. Quem te chamou para ser igreja foi Jesus. Quem que foi lá, no momento que você estava lá no buraco, quem você estava no lamaçal, que você estava morto, como vai dizer, Paulo vai dizer nas suas cartas, que nós estávamos mortos, no próprio Efésios nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Foi Ele, irmãos, foi Ele que te chamou para ser igreja quando Ele te ressuscitou, quando Ele tirou dessa sepultura que nós estávamos. Este é o grande dono da igreja, e nós vamos passar por esse período aqui também. Mas nós temos que entender, a igreja é a família de Deus, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, você que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Versículo 17. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também ao que estavam perto. Foi Ele, irmãos. Quem evangelizou você não foi eu. Talvez alguém foi usado para isso, mas foi através de Cristo que nós fomos evangelizados. Foi através de Cristo que nós chegamos ao conhecimento de Deus. Foi através de Cristo que nós fomos salvos. Assim vocês não são, versículo 19, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você pode considerar um membro da família de Deus? Pode, irmãos, podemos. Nós aqui somos irmãos, ou não? O irmão Celso não é meu irmão, o irmão Jair não é meu irmão, o irmão Emerson não é meu irmão. É, irmãos, todos nós aqui somos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos uma família, e uma família que vai morar eternamente, uma família que vai conviver eternamente, uma família que vai estar sempre juntos. Esta é a verdadeira igreja de Deus, uma igreja que é formada por irmãos, que é constituído por família. Esta igreja não é um templo, esta igreja não é um nome, esta igreja não é pessoas que se titulam poderosas, não, irmãos. Essa igreja são de pessoas comuns, como eu e você, que fomos salvos, que fomos resgatados pelo sangue de Jesus, fomos lavados por Ele. Foi pela cruz, irmãos. Quem morreu na cruz pela igreja foi Jesus, e nós fomos lavados por esse sangue que foi derramado nesta cruz. E quem é o fundador da igreja verdadeira?
versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Mateus capítulo 16. Vamos fazer um paralelo aqui. Mateus capítulo 16, versículo 18. É Jesus falando com Pedro. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, irmãos, não é Pedro que é a pedra. Aqui a pedra é Jesus, e o próprio Pedro vai falar isso em 1 Pedro, que a pedra é Jesus. Pedro é alguém que Jesus estava orientando também para fazer parte desta igreja e levar esta igreja ao conhecimento pleno de Jesus. Assim como eu e você, Pedro também foi um escolhido por Deus para ser igreja e ser um líder que ia levar esta igreja ao conhecimento pleno de Jesus. Mas quem edificou essa igreja não foi Pedro, foi Jesus. Ele é o edificador, Ele é o fundamento, Ele é a pedra, Ele é a base. Querido, muitas vezes nós perdemos esse conceito, que a nossa base é Jesus Cristo, porque nós queremos nos escorar em outras coisas, nós queremos nos apoiar em outras coisas, que não é Cristo. Muitas vezes nós achamos que o louvor é muito importante, a pregação é muito importante, irmãos, mas se Cristo não for a base de tudo isso, nada disso tem importância. Se Cristo não for a base do nosso louvor, nada disso tem importância. Se Cristo não for a base dos ministros de louvor, nada disso tem importância. Se Cristo não for a base da pregação, que o pregador, por mais bonito que ele seja, não é o meu caso, mas por mais simpático que ele seja, ou por mais culto que ele seja, isso não tem importância alguma, irmãos. Tem gente rindo aí, viu, irmãos? Que eu falei que eu não sou bonito, a minha esposa está lá querendo apedrejar quem estiver rindo. Brincadeira, viu, irmão? Mas, irmãos, entenda, a base da igreja não está no que a igreja faz. A base da igreja está em Cristo, porque Ele que faz pela igreja. E muitas pessoas estão querendo viver igreja por aquilo que a igreja pode fazer. Ah, mas a nossa igreja não tem isso, a nossa igreja não tem aquilo, na igreja não tem aquilo, não tem isso nem aquilo, irmãos. A igreja precisa de ter Cristo como base. O fundamento é Cristo. Se Ele não for o fundamento da minha vida com Ele, se Ele não for o fundamento da sua vida com Ele, se Ele não for o fundamento da igreja de Jesus, não serve para nada. Ele é a base da igreja dele. Foi Ele que foi instituído como pedra fundamental. E a pedra fundamental, irmãos, é aquela que sustenta todas as coisas. É Cristo que sustenta a Logos. Não é o pastor Hernando, por mais esforçado que ele é, e a gente sabe disso. Mas se Cristo não estiver na vida dele, irmão, nada do que ele faz poderia fazer. Mas porque Cristo está sobre a sua vida, sobre a vida desta igreja, é que essa igreja é o que ela é. Entende? Não é pelos entretenimentos, não é pelo show, pela promoção, não, irmãos. É Cristo, somente por Cristo. Eu e você temos que nos alegrar em vir à casa do Senhor
todos os dias, mas por causa do fundamento, por causa da base. Ele tem que ser a motivação primária das nossas vidas, como igreja, porque Ele é o fundador. E quem é o edificador da igreja verdadeira? Fundador é aquele que põe a base, é a base. Edificador é aquele que constrói a igreja. Versículo 20 e 21 de Efésios. No próprio Mateus 16, vamos continuar nele, 18 vai dizer assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Quem é o edificador da igreja verdadeira? É Cristo Jesus. Ele edifica a igreja. E como essa igreja é edificada? Abre comigo em Mateus capítulo 7, versículo 24. Como essa igreja é edificada? Através de Cristo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou, a minha tradução vai dizer, construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Como eu edifico? Como Jesus edifica a nossa casa, irmãos? Como Ele edifica a sua igreja? Através da sua palavra. Pode vir um melhor cantor aqui, irmãos, hoje, ou no próximo culto, hoje não dá tempo mais, mas nós poderíamos contratar o melhor cantor aqui, vamos dizer o melhor assim, o mais famoso da atualidade, não que os nossos não sejam os melhores, são muito bons, mas cantores famosos, podemos convidar aqui, vai ser muito bacana, vamos cantar, vamos mover, nós vamos sentir aqueles arrepios, mas não vai edificar a nossa vida, porque vai passar. Pode vir o melhor pastor, pregador, dos últimos tempos, que nós, às vezes, gostamos muito, vai pregar, mas o que vai ficar não é ele, não é a palavra dele, mas é a palavra de Deus que ele vai usar para pregar. O que edifica a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, não são os grandes eventos, irmãos, porque isso vai passar também. E nós vimos muito disso na década de 90, de 2000, os mais antigos aí. Show, irmão, espalhado dentro das igrejas, às vezes em estádios. Diferente de algumas cruzadas, evangelistas que nós vimos, como foi falado muito bem pela nossa irmã Camila, do Billy Graham, outros evangelistas que usaram disso para poder ganhar almas para Jesus. Mas muitos irmãos, passou, e não aconteceu nada. A igreja ela não é edificada no momento, ela é edificada todo dia, através da palavra de Deus. O grande edificador da nossa vida como igreja tem que ser a palavra de Deus. Cristo, claro, mas através da sua palavra. E quanto nós, cristãos, temos desprezado esta palavra. Quanto nós, cristãos, temos deixado de ler esta palavra, de ouvir esta palavra. Quantas oportunidades nós temos perdidos
de atentar a esta palavra, a viver esta palavra, alimentar dela todos os dias. Porque outras coisas nos distraem, porque outras coisas ocupam o nosso tempo, porque outras coisas são mais importantes para nós, para o nosso momento, para o nosso desejo, para a nossa vontade, para saciar a nossa vontade, para saciar essa carne maldosa que sempre quer nos levar para o buraco, que sempre quer nos levar para o pecado. Enquanto a palavra de Deus vai nos edificar, nós queremos nos edificar com os nossos desejos, com as nossas vontades. Mas o que edifica a igreja de Deus é Jesus Cristo através da sua palavra. A verdadeira igreja de Jesus é aquela que é edificada pela palavra de Deus. Não é aquela que tem várias campanhas, não, irmãos. Nós estamos batendo contra, mas não temos nada a favor também. O que edifica a igreja é uma igreja que tem uma vida na leitura da palavra de Deus. Este é um dos pontos principais de uma igreja verdadeira. Uma igreja que vive na palavra de Deus. Uma igreja que é edificada pela palavra de Deus. Quem é o dono da igreja verdadeira? Quem é o dono da igreja verdadeira, irmãos? É o pastor Hernani? Ou é outros pastores aí que têm se titulado como dono da igreja, irmão? Tem pastor, irmão, que está vendendo igreja de porta fechada, como diz, de porteira fechada, como se fosse dele. Tem líder se apresentando como grande líder, o grande dono da igreja, irmãos, e a gente fica abismado quando a gente vê isso. A gente já viveu isso por um tempo, por ignorância mesmo. E o homem dando as ordens, o homem mandando, e irmão, todo mundo colocando tapete vermelho para o homem entrar, para o homem andar. Que absurdo, irmão. O dono da igreja de Jesus, vamos lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de quem, irmãos? É de Pedro? Ele está falando aqui sobre a igreja de Pedro? Não. De outros tantos que nós não vamos citar nome aqui, mas todos já sabem, né? Já passou pela sua cabeça alguns aí que se denominam dono da sua igreja. Não, irmãos. O dono da igreja verdadeira é Jesus Cristo. Foi Ele que te comprou. Foi Ele que pagou um alto preço por você. Foi Ele. Foi Ele que pagou a sua dívida. A sua dívida não foi paga por nenhum homem. Foi Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja verdadeira. Efésios capítulo 2, versículo 16. E como Ele comprou esta igreja e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo inimizade por meio dela. Esta igreja foi comprada, irmãos. Eu e você, nós fomos comprados por meio da cruz. Se alguém falar fora disso, é um mentiroso, é um filho do demônio, é um filho do capeta que está lançando mentira para todo lado. Porque o único que comprou, o único que pôde pagar pela igreja, foi Jesus Cristo. Mais ninguém. Mais ninguém pôde pagar um preço pela minha vida ou pela sua vida. E quem é o protetor da igreja verdadeira?
o mesmo Mateus capítulo 16, no versículo 18 vai dizer: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por quê, irmãos? Tem alguém cuidando, tem alguém vigiando, tem alguém protegendo, e somente Cristo pode fazer isso. Somente Cristo pode deter a obra do diabo, somente Ele, irmãos, mais ninguém. Ninguém pode contra esse demônio, a não ser Jesus Cristo. Ninguém pode contra o diabo, ninguém pode contra Satanás, a não ser Jesus Cristo. Nenhuma obra do mal, nenhuma obra do inferno prevalecerá contra a igreja que Jesus fundou, contra a igreja que Jesus edificou, contra a igreja que Jesus comprou, contra a igreja que Jesus protege. Somos protegidos por Cristo. Quem é vamos agora para o lado da igreja, né? Qual é a missão da igreja verdadeira? Mateus capítulo 28, versículo 16, todos conhecem. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão primordial da igreja é fazer conhecido o nome de Deus. É fazer com que a glória de Deus seja conhecida. A missão da igreja a missão principal da igreja não é construir o templo mais bonito do país. A missão da igreja não é fazer grandes eventos famosos para que a Rede Globo comunica, para que divulga, para que a Record divulga, para que a Bandeirantes divulga, para que a Rede TV divulga. Não, essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é fazer o nome de Deus conhecido por todas as nações. A missão que Deus te deu, quando Ele te tirou, quando Ele ressuscitou você, quando Ele tirou da sepultura, que Ele te deu é: evangeliza, proclama a minha glória, fala de mim, fala quem eu sou, fala para quem eu vim, fala por que eu vim, e fala para onde vamos, para onde estaremos eternamente. Fala. A verdadeira missão, a missão da igreja verdadeira é esta: é pregar o evangelho e cumprir o ID de Jesus. Como a igreja verdadeira faz esta missão? Como eu consigo fazer essa missão? Vamos lá, Atos capítulo 1. Estamos encerrando, irmãos. Capítulo 1, versículo de número 8. Como a igreja vai fazer essa missão? É no seu braço? Não. Pode até tentar, mas não vai conseguir. Irmãos, ontem a gente teve a oportunidade de ir lá lá em Moeda, né, na Casa de Recuperação, lá no Projeto Vida, e conversamos um pouco com a pastora Flora. Irmãos, para quem já foi, que né, já conhece, para chegar onde chegou, para ser o que aquela irmã passou, né, pastor? A história daquela irmã, irmãos, é tremenda. O testemunho dela, né, alguns que já ouviram,
creio que a Cléria, o Tom já ouviram, a Michelle também sabe desse testemunho, para que acontecesse o que tem lá hoje, irmãos. Ela passou muita perrengue. Chegou o tempo dela ter um pacote de macarrão para comer. Mas Deus foi tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, que Ele supriu ela, e supre ainda, né? Continue suprindo, que tudo que Deus prometeu para ela, Ele tirou pessoas do Rio de Janeiro, trouxe para cá, para as pessoas orar por ela, para mover uma pessoa aqui de Contagem, para que ela pudesse alcançar o que hoje é a Casa de Recuperação, é o Projeto Vida. Vocês não têm ideia, irmãos. Mas sabe por quê? Olha o que está escrito aqui. Foi por força dela? Não, irmãos. Porque por ela tinha desistido, eu tenho certeza. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Irmãos, é o Espírito Santo que dá poder para a igreja dele. O poder da igreja não está na retórica do pastor. O poder da igreja não está no louvor, no mais excelente louvor, não. O poder da igreja está na presença do Espírito Santo na vida da igreja. É este poder que tem que manifestar na minha e na sua vida. É esse poder que vai nos levar a levar esta palavra, a levar o nome de Deus conhecido sobre todas as nações. Não é pelo seu conhecimento, não é pelo seu, vamos dizer, pelo seu entendimento da palavra de Deus, não, irmãos. É pelo poder do Espírito Santo, Ele vai usar esse conhecimento. Vai. Temos que capacitar, temos que nos capacitar. Mas não podemos deixar a presença do Espírito Santo na nossa vida. O que Ele vai continuar dizendo? E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, como na Samaria e todos os confins da terra. E aqui eu encerro a minha mensagem e convido vocês a ficarem de pé. Diante de tudo que foi falado nesta manhã, nós fomos comprados por um preço de sangue. O preço foi pago, a igreja foi comprada. Mas nós precisamos, irmãos, de compreender, ter essa compreensão dentro do nosso coração. E quando isso alcança, quando essa compreensão chega ao nosso coração, nós passamos a viver esta igreja verdadeira. Esta igreja verdadeira, ela não pode estar somente no nome. Eu sou a igreja verdadeira, eu sou a igreja, nós somos a igreja verdadeira, mas ela tem que estar em ação, irmãos. Nós fomos edificados, nós fomos construídos por Jesus, nós fomos edificados por Ele, nós fomos comprados por eles, com um propósito, de cumprir a sua missão. Você tem cumprido a sua missão, irmãos? Você lembra, glória a Deus, você lembra quantas pessoas que têm vindo até você, e Deus tem colocado para você, diante de você, e você tem desprezado essa pessoa e não evangelizado ela? Feche os seus olhos, vamos orar. A igreja verdadeira é aquela igreja que cumpre a missão a qual Deus o chamou. Eu e você somos essa igreja. O que cabe a nós agora é cumprir esta missão. Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã. Queremos agradecer por esta palavra, Pai, que fala no nosso coração. Esta palavra, Senhor, que nos traz o entendimento de que, de fato, o que é ser uma verdadeira igreja. E a Tua palavra diz que o Senhor sonda os corações. E nós cremos nisso. Nós cremos que nesta manhã o Senhor, com Teu Espírito Santo, está sondando cada coração, que nesta manhã ouviu a Tua palavra,
que nesta manhã entendeu o que é ser uma igreja verdadeira, que entende o que é ser uma igreja verdadeira e como chegou a ser esta igreja verdadeira. Que o Teu Espírito Santo sonda cada coração, cada um de nós, ó Pai, que fomos agraciados por esse chamado, que fomos agraciados por esta escolha, que fomos escolhidos pelo Senhor para fazermos parte do Teu reino, para anunciar o Teu reino. Que o Senhor venha nesta manhã, ó Pai, colocar no nosso coração esse desejo ardente de ser igreja verdadeira, mas não só dentro do templo, mas em todos os lugares aonde nós estivermos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, possamos representar esta verdadeira igreja, podemos ser esta verdadeira igreja. Que o Senhor Deus trabalhe no nosso coração, e que possamos, ó Pai, usufruir desta palavra, e viver esta palavra, para a glória do Teu nome. Assim eu oro, e agradeço, e faço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar, irmãos.